Esse assunto já era para ter se encerrado já. Esse assunto já era para ter se encerrado há um certo tempo. Só que, por vontade do jogador, esse assunto se estende e, enfim, aos pouquinhos as coisas vão, felizmente ou infelizmente, indo para um lugar quase que inevitável. Você pode estar em dúvida porque esse vídeo tem dois temas, né? Ele tem o tema John Kennedy, ele tem o tema Thiago Silva. E essas frases iniciais servem para os dois. Do Thiago Silva eu vou falar mais pro final do vídeo, tá? Eu vou abrir falando aqui sobre o John Kennedy. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô voltando de Assunção e de São Paulo, né? A gente voltou de Assunção para São Paulo na sexta e tá voltando de São Paulo agora nessa segunda de manhã, depois dessa semana em que o Fluminense passou uma semana fora de casa fazendo a cobertura espetacular, pô, vocês deram uma moral gigantesca. E eu tô na última perna da volta, né, que agora eu tô aqui no aeroporto pegando meu carro pra poder ir até em casa, mais uma horinha até Rio Bonito. E apesar disso tudo e tal, o Fluminense não fez um gol. Eu não narrei um gol do Fluminense nessa viagem. Mas vamos lá. E aí ontem, logo assim que acabou o jogo contra o Corinthians, eu vou contar um bastidor aqui, né? Logo assim que acabou o jogo contra o Corinthians ontem, a gente tava lá na arena, logo assim não, né? 2h30 depois que a gente terminou ali a live, tava arrumando as coisas na cabine de o Lessa contar um bastidor. Nem falei com o Lessa que ia contar esse bastidor não, mas acho que ele não vai se importar. Ele deu uma risada, assim, aquela risada tipo, só me faltava essa. E falou com a gente, falou, cara, acabei de receber uma informação de que o John Kennedy faltou o treino. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu não vou dizer que... Eu falei, essa informação faz total sentido. Aí eu falei, apura logo agora e tal, enfim, já veio isso logo. E aí ele saiu, fez umas ligações, falou no WhatsApp, como o Lessa normalmente faz, né? Que é confirmar a informação. É a diferença, né, no geral, de quem faz trabalho muito profissional também, né? Pô, vai dar uma informação exclusiva, o cara confirma, liga pra um, liga pra outro, pra ter certeza. E aí ele confirmou isso. E ontem à noite, quando a gente chegou no hotel, eu, ele, o Fio, o Cauã, eu perguntei, ele falei, vai dar a notícia? Ele falou, pô, né, cara, tem que dar. Lá no Jornada 1902, inclusive no Jornada KTO 1902, a gente inclusive gravou um vídeo, eu e o Fio, nesse final de semana, um vídeo exclusivo para os membros do Jornada, falando sobre esse assunto, falando sobre o assunto. Às vezes você recebe uma notícia, você sabe que essa notícia é problemática, vai gerar problemas, mas a notícia é de interesse público. E esse erro do John Kennedy é de interesse público, esse que é o problema. Quando eu abri falando de que o cenário dos dois foi complicado, no sábado eu gravei um vídeo sobre um vídeo vazado do John Kennedy numa festa de quinta para sexta noite, 4h da manhã. O que o John Kennedy quer da vida, cara? No ano passado, e eu acho que dá para fazer um paralelo do John Kennedy com o time de Fernando Diniz. No ano passado, eu vi algumas pessoas agora comentando, em 2023 o John Kennedy se segurou. Não, gente. O John Kennedy fazia merda no passado também. Só que existiu um pacto quase interno no Fluminense pela conquista do título da Libertadores. E assim, eu não tô criticando ou elogiando não, tá? Mas é fato de que se a gente tem uma Libertadores hoje, se deve a esse pacto interno. Isso é fato. Então, no geral, deu certo. Seguraram de todas as maneiras, todo mundo segurou, pressionou e confusão, mas segura e tal, não sei o quê, porque o objetivo era esse. E ganhamos. Só que é muito difícil você segurar essa mesma tática pro ano seguinte. O John Kennedy teve o seu moral elevado muito para esse ano. E o mais perigoso é que todo mundo que tá perto, quando você troca uma ideia, fala bem assim, a gente no caso o Fluminense, mas as pessoas não sabem o que vai fazer para segurar, cara. O maluco fez uma fase final ótima de Libertadores, o gol do título, né, o segundo gol do jogo cai no pé dele, né, tá na conta dele. Não cai no pé porque é um golaço, né? Falei como se tivesse escorado pro gol, mas é um gol dele. E se ele já se sentia à vontade no pior momento da carreira, talvez, de estar, enfim, tendo problemas, imagina sendo adorado.
E aí você faz o paralelo com o time do Fernando Diniz. A receita que deu certo no ano passado e todo mundo... É porque eu não gosto da expressão passar pano. Então, assim, todo mundo abstraiu ali, botou num canto alguns problemas que o time tinha e tal, com foco na Libertadores, e a gente foi nesse foco e foi campeão. Esse ano não é da mesma forma, porque esses problemas voltam todos. O problema é que você joga para debaixo do tapete volta. E aí vem a dificuldade, o elenco descompensado e tal e tudo mais, e esse afastamento. Eu vi algumas opiniões depois do jogo de ontem falando o seguinte: tá vendo aí, ó, a gente não tem elenco, tem que estar com 4 meninos afastados por um problema que eles fizeram e tal, por um erro deles, tem que reintegrar. Eu concordo em partes. Eu acho que de fato o elenco do Fluminense ele não tá bem, tem problemas. Eu discordo quando fala que esses 4 podem resolver, porque assim, que bola que o Alexandre tava jogando em 2024, que bola que o John Kennedy jogou em 2024. Cauã Elias já subiu profissional, e o Arthur, o príncipe, virou abóbora, a carruagem. Assim, bola a gente não tem não, a gente tem expectativa, são coisas diferentes. Para esse ano, expectativa, bola até agora nada. Mas mais do que isso, a gente agora, uma semana depois do caso de indisciplina ser revelado, a gente tem que começar a separar o que cada um fez pós-caso de disciplina. Arthur e Cauã Elias, até onde eu sei, pediram desculpas, entubaram o prejuízo, erramos e beleza. Alexander, até onde eu sei, não teve essa mesma atitude dos outros 2, mas foi aos treinos. Inclusive ontem até viralizou uma foto dele durante o jogo lá na casa da namorada, lá com uma bicicleta elétrica, com um short do Fluminense e tal. Então, ao que parece, né, tava no treino, pelo menos cumpriu o procedimento ali. Eles não estão de folga, não, isso é importante falar, tá? Os jogadores deveriam estar falando, deu folga pros garotos. Não estão de folga, eles estão treinando. Ou melhor, deveriam estar. O Alexander aparentemente está cumprindo. E o John Kennedy cagou e andou, galera. A real é essa. O John Kennedy cagou e andou pra punição. De segunda-feira pra cá, ou melhor, vamos botar aqui de sábado pra cá, o John Kennedy fez festa com mulher em concentração pra clássico. O John Kennedy, com treino no dia seguinte e suspenso por indisciplina, virou a noite embalada. E o John Kennedy faltou treino. Estando suspenso por indisciplina, ele faltou um treino. O Diniz falou, e eu tenho essa política também, o Diniz falou 200 vezes de que o futebol perdeu vários John Kennedy. E, infelizmente isso é verdade, perdeu muitos John Kennedy mesmo, por não ter paciência e só exigir do cara uma máquina de jogar futebol. O problema no caso do John Kennedy é que o John Kennedy está largando o futebol. O futebol larga vários John Kennedy. No caso do John Kennedy é ele que está largando o futebol. Tudo foi dado, tudo foi feito para ele. Ele tá largando. É bom lembrar uma coisa, o Lessa lembrou muito bem isso numa live do Jornada da Semana. De vez em quando aparecia uma galera falando: Gabriel, você queria vender, o Lessa também, né? Lessa, você queria vender o John Kennedy lá na proposta da MLS e tal. Eu sempre falava, cara, isso é o tempo. O Lessa lembrou de uma coisa muito importante. O Fluminense quis vender. O Fluminense aceitou a proposta do Chicago Fire em fevereiro do ano passado. Sabe o que aconteceu? O Chicago Fire não quis. Se o Chicago Fire não quis pagar 5 milhões de dólares naquele John Kennedy, óbvio, jogou muita bola depois, mas olha o que ele tá agora, 5 meses. A gente tá chegando no 5º mês de 2024. É um problema sério, e a gente vai ter problemas sérios no elenco, porque ele era o nosso segundo atacante. Eu não sei se ele vai ser reintegrado. O Lessa falou que o elenco ficou furioso quando soube a notícia de que ele faltou treino. E aí você tem isso. O terceiro seria o Lelê, lesão de ligamento, não volta. O quarto, Cauã Elias, beleza, vai lá. Esse talvez seja reintegrado. Joga. Aí a gente já tá falando de problema na zaga, de problema na volância, agora problema no centroavante também. Porque o titular claramente não tá bem fisicamente, que é o Germancano. Ele volta pra marcar, mas não consegue voltar pra atacar. Fica difícil. Agora, falando em zaga, Thiago Silva se despediu do Chelsea. Talvez agora esteja mais próximo do que nunca o anúncio dele. Vai resolver o problema? Não. Vai ajudar a resolver o problema? Provavelmente sim. Tem um vídeo dele saindo do Chelsea. Eu vou botar o vídeo aí e encerrar. Já é? Tamo junto.
Não tem vídeo em casa hoje porque, cara, loucura. Eu vou bater em casa praticamente, são 11 horas. Eu chego em casa por volta de meio-dia e 3 e pouca, mais ou menos, eu já tô voltando pra ir lá pra Jacarepaguá, porque hoje tem live presencial do Jornada, tem live do canal 2515, depois live presencial do Jornada, e na quarta-feira a gente tá indo pra Vitória já de novo. Enfim, se quiser, deixa o like aqui embaixo. Vídeo do Thiago Silva. Até a próxima. Valeu. E aqui pra normalmente ficar um ano só, fazer um ano e acabei que fiz 4 anos. Basicamente, assim, não só pra mim, mas pra toda a minha família. Meus filhos jogam no Chelsea, então isso é motivo de grande orgulho fazer parte da família Chelsea. Literalmente, né? Porque meus filhos estão aqui. Espero que eles possam dar sequência nessa carreira, nesse clube tão vitorioso que com certeza muitos jogadores têm o desejo de jogar. Eu acredito que tudo que eu pude fazer ao longo desses 4 anos, eu procurei me dedicar ao máximo. E, infelizmente, tudo tem um início, um meio e um fim. Não que esse seja o fim definitivo. Espero que eu possa deixar as portas abertas para que num futuro próximo eu possa voltar e exercer uma outra função aqui dentro. Mas é uma paixão sem explicação. Tenho só que agradecer. Obviamente, quando eu comecei a jogar, não tava na pandemia, não tinha torcedores ainda no estádio, mas nas redes sociais era sempre uma coisa muito especial para mim. E a partir do momento que a torcida foi voltando, a vida foi voltando ao normal, eu senti de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa pela minha história, pelo meu início aqui. Então, numa situação normal, já é difícil ter uma despedida. Ainda mais quando existe um amor recíproco. Isso fica ainda mais difícil. Mas uma vez blue, sempre blue.